Esse vai ser um vídeo complementar aí, né, para a série de como trabalhar um pouquinho, né, memória, produção de contexto, registro. E ele vai ter uma pegada um pouco diferente. Então, eu queria mostrar um pouquinho de um exemplo concreto do meu processo, né, de lembrar das coisas, registrar as coisas, né, particularmente de articular teoria e prática. Muita gente se assusta de vez em quando, né, quando descobre que eu tenho praticamente nenhuma experiência clínica, porque eu sou uma pessoa que tem dezenas e dezenas e dezenas de exemplos clínicos. É só que esses exemplos vieram de pouquíssimos casos que eu atendi na época da faculdade. E aqui tem uma distinção muito fundamental, né, entre tempo e experiência. Experiência não é exatamente proporcional ao tempo. Experiência é o que você consegue retirar do tempo que você teve praticando, né, ou performando determinada atividade. Então, tem gente que vai fazer muito de uma determinada coisa, mas vai adquirir pouquíssima experiência com isso, justamente porque não consegue traduzir em princípios, né, ou enfim, extrair regras gerais, né, ou mesmo regras específicas daquilo que está fazendo. A ideia aqui vai ser um misto de como integrar teoria e prática e, principalmente, como se lembrar e produzir exemplos clínicos e articular, né, teoria e prática, para dar um significado mais interessante ou transformar os seus casos em casos paradigmáticos. Eu acho que praticamente todos os casos que eu atendi, eu tinha um livro, pelo menos, para escrever sobre eles, né? E eu consegui muito facilmente articular os conceitos teóricos de várias abordagens. Então, para ter base para isso aqui que eu vou falar, eu queria muito que vocês vissem o vídeo antes, né? Antes de olhar para esse daqui, de mapa mental, porque no fundo o que eu estou fazendo é uma demonstração prática do que é mapa mental aplicado ao entendimento clínico dentro da psicologia. E nesse processo, esse vai ser um vídeo um pouquinho longo, né, e vai ser um vídeo num tom um pouco mais pessoal, e aí vocês me falam se esse formato funcionou. Tem muita gente que me pede, né, para falar um pouquinho mais nessa pegada, mas enfim, sou um pouco reticente, mas vamos ver se funciona. Vai ter muita explicação teórica jogada aqui, então eu quero deixar muito claro que a explicação teórica ela é secundária. Você não precisa entender as coisas que eu vou falar do ponto de vista teórico. Eu só estou dando um exemplo de como que eu consigo pegar uma situação prática que aconteceu na minha vida e imbuir ela de teoria, de forma que a teoria passa a ser muito mais viva e muito mais fácil de lembrar para mim. Porque agora ela está encarnada, né, na minha vida, com os meus afetos, enfim. E aí eu vou retomar um exemplo que eu dou muito, né, nos grupos de estudos, que foi quando finalmente entendi o conceito de trauma em Lacan, né? Eu vou contar um pouquinho da história. E essa mesma história vai ser articulado a ela vários conceitos de várias abordagens de psicologia diferentes, né? Então esse vai ser o mapa mental, né, o que a gente vai estar construindo. E eu acho que mais do que um mapa mental, é quase que um palácio mental, apesar do processo aqui ele ser muito menos local, né? Ele é muito menos ligado à localidade, mas ele tem algo de cartografia, né, no processo de construção. Mas vamos lá, como que isso aconteceu? Então, tem uma frase muito famosa do Lacan, que ele falou numa entrevista, que é que o recalcado é indiferenciável, né, é a mesma coisa do retorno do recalcado. E é uma frase, uma das máximas do Lacan que ele vai ressignificando ao longo da obra, né? E que sempre me chamou muita atenção, eu não conseguia exatamente entender. E aí eu li um pouquinho mais do que ele estava falando sobre trauma e me lembrei de um evento que tinha acontecido na minha vida. Então eu preciso dar todo esse contexto e aí no final eu faço uma amarração e as coisas vão fazer um pouquinho mais de sentido. Então, a sacada é mais ou menos a seguinte. Quando o Lacan está falando que o recalcado ele não é possível diferenciá-lo do retorno do recalcado, o que ele está falando, no fundo, é que a leitura clássica que é feita do Freud, de que houve algo na sua vida que foi recalcado, que foi reprimido, ela é incorreta. Para o Lacan, ou quando o Lacan está lendo Freud, o Freud não tem nada de recalcado acontecendo. A única coisa que existe é o retorno deste recalcado. O recalque é uma fantasia produzida para a explicação da única coisa que existe, que é o retorno deste recalque. Então, igualar as duas coisas significa mudar completamente o modelo do que significa o trauma. E nesse processo, né, para variar, né, a gente está falando de Lacan, a linguagem aqui é muito precisa. Porque quando Freud vai falar disso, né, e aí vocês perdoem meu alemão e meu francês aqui, mas o Freud ele vai descrever esse processo como sendo Nachträglich, né, ou a palavra que ele usa é Nachträglichkeit, em alemão, que tem a ver com um efeito continuado, sei lá, acho que essa seria a tradução mais óbvia pro português. E quando o Lacan está descrevendo esse processo, né, ou quando ele está traduzindo em francês essa ideia, ele vai falar de um effet de l'après-coup. Coup aqui sendo golpe, porrada. E
nessa construção, o que muda é que, em alemão, tem muito mais a ideia de um efeito secundário do trauma. Houve um trauma inicial e esse trauma inicial produziu um efeito secundário. Isso é diferente de falar que houve o efeito secundário que, por retroação, produziu a fantasia de um trauma inicial, que é a construção que o Lacan está fazendo na leitura dele do Freud. Então, nesse sentido, não há o trauma inicial. O trauma mítico inicial, ele simplesmente não acontece. Ele é uma produção posterior do segundo trauma. Parece muito abstrato, vou dar o exemplo pessoal. Então, quando eu tava lendo Lacan, me veio uma memória de uma coisa que aconteceu, né? E por isso que eu falei que esse vídeo ele tem contornos um pouquinho mais pessoais, mas eu acho que isso ajuda a enraizar o conceito. E depois eu vou falar da implicação disso para o entendimento de psicologia. Enquanto eu tava lendo isso, eu me lembrei de uma determinada cena. E aí eu vou precisar contar a cena inteira, né? E aí depois a gente vai amarrando. Então, preciso de calma aqui na compreensão do vídeo. Qual que é essa cena? Em determinado momento do ensino médio, né, eu tinha uma pessoa que era a minha crush à época e um colega nosso, em comum, tava passando muito mal. Tava vomitando, bebeu demais e etc. E ele foi no banheiro, tava lá vomitando, e ela entrou no banheiro pra ajudar ele lá, tipo assim, né? Então tava ele lá com o cara todo vomitado. E eu comecei a ter algum grau de ciúmes dessa cena, assim, isso me incomodou em algum nível, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí eu resolvi, né, isso era no meio de uma festa, eu resolvi me afastar completamente da festa, ir pra um canto e deitar e olhar as estrelas. Tipo assim, completamente pouco pró-social. E aí, uma outra colega deitou do meu lado e, sem falar nada, me fez companhia, né? Então, não sei exatamente, né, se é porque ela não tava gostando do rolê, ou se ela, né, viu que eu tava um pouco mal e queria ficar ali comigo, mas ela teve a sensibilidade de nem entrar no assunto, nem perguntar o que, ela só ficou ali comigo. Nota, porque isso vai ser importante pra história, essa segunda colega que resolveu deitar do meu lado era, pra galera, a menina mais bonita da escola. E aí, beleza. Passa um tempo e vai ter, acho que era um parabéns, assim. E aí todo mundo vai lá e tem uma mesa de docinhos. E ela pega um docinho, chama beijinho, né? Não sei como é que chama isso em outros lugares, mas aqui em BH chama beijinho. É tipo um brigadeiro, só que de branco. Eu não sei o que tem nele, na verdade. Porque eu não como doce. Essa é uma parte relevante da história. Mas enfim. E aí ela pegou o beijinho, colocou na boca, se aproximou de mim e falou assim: "Você quer um beijinho?" E colocou na boca dela. E aí eu respondi pra ela: não gosto de doce. E voltei e fui deitar. E aí o ponto é que, quando eu fui ler Lacan, e eu fui ouvir um pouquinho sobre a perspectiva dele de como que funciona o trauma, essa lembrança me voltou e eu percebi que eu dei um fora nelas, coisa que eu não tinha percebido à época. E aí qual que é a sacada? E por que isso me ajuda a entender a estrutura do trauma para Lacan? Porque não houve evento traumático. No dia ali, na verdade, nada aconteceu. Eu simplesmente comentei com ela procedimentalmente que eu não gosto de doce, né? Não é uma coisa que me apetece. Hoje em dia eu gosto um pouco mais, mas à época praticamente não comia coisas doces. E enfim, na vida, inclusive, né? Isso é para além só da alimentação. Mas tudo bem. Porém, depois de anos, isso eu já estava na faculdade, eu lembrei dessa história e essa história retroativamente se transformou num trauma, porque eu dei um fora nela. Então, a sacada aqui é mais ou menos a seguinte, vou tentar dar um outro exemplo. Não é que o menino ficou traumatizado com o cavalo, e aí depois isso teve um efeito secundário quando ele ouviu, né, os gemidos da mãe. Na verdade, ele ouviu os gemidos da mãe, e quando ele entendeu que era isso que os cavalos faziam, ele retroativamente foi traumatizado. Esse entendimento ajuda a clarificar, inclusive, o porquê que o Lacan vai falar que o inconsciente se estrutura como uma língua, como uma linguagem. Porque a estrutura da língua é essa estrutura retroativa. Então, aí a gente tem que voltar na crítica que ele vai fazer para o Saussure, né? Que é, quem vai dar o significado para um significante dentro do processo do signo não é o par significante-significado, na leitura do Lacan, mas é um próximo significante que ressignifica o significante anterior. Pareceu complicado, mas é muito simples. A ideia é mais ou menos a seguinte: a estrutura da língua é uma estrutura de frente para trás. É sempre a próxima palavra que significa a palavra anterior. Então, se eu digo que eu amo, isso não significa nada. Que eu amo te odiar, mudou completamente o significado do eu amo. Que eu amo te odiar, quando você está longe de mim, mudou de novo o significado do eu amo te odiar. Então, a língua, ela sempre tem essa estrutura deferida de significação, né? Há uma deferência para um momento posterior, para que um novo significante, uma abertura para que um novo significante possa ressignificar essa língua. E o processo do trauma, ele é exatamente assim. A vivência passada, ela não aconteceu
Ou melhor, ela aconteceu, mas não ela só. Eu posso ter uma perspectiva nova sobre ela, que seria uma retrospectiva, mas eu tenho um acontecimento novo, por isso que o termo mais preciso é retroação e não retrospectiva. Não é que eu mudei a perspectiva sobre algo que aconteceu. Algo novo aconteceu, dado uma mudança na estrutura da linguagem. E aí a gente pode pensar, sei lá, no Scooby-Doo, que o episódio muda completamente quando você descobre que é o zelador, ou quando você descobre que por trás da máscara do monstro era o zelador, mas era uma máscara de zelador e na verdade era a professora. Então, essa é a estrutura do Scooby-Doo e a estrutura de quase todo mistério, né? Então, que o elemento no final, ele reconstrói toda a história, ele ativamente muda toda a história, mas é a estrutura de toda a poesia. O último verso de todo o poema pode mudar completamente toda a outra estrutura. Então, quando Lacan está falando que o inconsciente se estrutura como a linguagem, o que ele está falando é que o inconsciente ele também tem uma estrutura retroativa. As coisas elas não acontecem e têm um efeito secundário, que é o Nachträglich, ou a leitura mais óbvia, né, do Nachträglich, não sei falar, do Freud. Mas que as coisas elas acontecem de frente para trás. Beleza, então contei a história, expliquei o conceito do Lacan. E o que isso tem a ver com articulação de teoria e prática? Como esse foi um evento que me marcou bastante, e é um evento muito visual, eu lembro do dia, eu lembro da festa, né? Ainda mais agora, tá duplamente traumatizado, né? Ou seja, tá muito vivo na minha memória isso que aconteceu. É muito fácil para mim lembrar, e é muito fácil para mim fazer toda a reconstrução do contexto do Lacan. Mas qual que é a sacada? Eu posso aproveitar essa mesma imagem, essa mesma cartografia, então, para quem viu o vídeo do mapa mental, esse mesmo espaço, que foi essa festa que estava acontecendo, e colocar nesse mesmo espaço outros conceitos que são fundamentais. Colocar nessa mesma cena outros conceitos que são fundamentais, para além da noção do Lacan de retroação ou retroatividade, ou enfim, da máxima dele de que o recalcado é indiferenciável do retorno do recalcado. Por quê? Porque se eu for olhar para essa mesma situação, eu posso me lembrar do Adler, por exemplo. Então, a ideia central, né, da psicologia do poder, da psicologia do Adler, é a de que o sintoma ele é muito mais uma resposta para o outro do que algo que está acontecendo com você. Mais especificamente, né, a gente pode fazer um paralelo aqui que é muito comum entre Adler e Nietzsche, e aí em linguagem nietzschiana, o sintoma ou a doença mental é uma maneira do escravo controlar o mestre. É uma maneira do fraco controlar o forte. E aí eu posso pensar na imagem mental da vovozinha, que fica doente, e quando fica doente os netos vêm visitá-la, e ela usa, num certo sentido, né, da doença como um reforçador da posição de matriarca. Mas eu consigo articular isso com a vivência que eu tive lá. Então, se eu parar para pensar o que eu estava fazendo quando eu me isolei e fui deitar no jardinzinho que tinha lá para olhar para as estrelas, o que eu estava fazendo? Usando de uma determinada ciúmes ou tristeza que eu senti, mas esse uso, ele é social e performático. E num certo sentido, foi ele que fez com que essa outra amiga viesse ficar em silêncio do meu lado. Então aqui, eu tô entendendo um pouco mais, né? Ou uma explicação possível para o porquê que eu tava mal naquele momento. Eu tava mal porque eu tava triste, mas eu também tava mal. Por quê? Enquanto um escravo, porque se eu fosse senhor, eu ia lá, abria a porta do banheiro e resolvia. Agora, em sendo um escravo, em não tendo essa potência para agir, eu usei do subterfúgio da doença, do sintoma, da tristeza, para chamar as pessoas a mim. Então, beleza. Ó, nessa mesma cena, nessa mesma construção, lá está o Adler. Mas lá está também a noção básica da análise do comportamento, que faz com que seja problemático, por exemplo, dar atenção para pessoas que estão mal. Então, a gente vai pensar no que é reforço e no conceito de reforço. Então, para de olhar um pouquinho pela minha perspectiva e olha pela perspectiva da menina que me ofereceu o beijinho, né? Quando você está dando atenção para uma pessoa que está mal, obviamente, né? Isso é o que é esperado que um bom amigo faça, né? Mas uma das coisas que pode acontecer é que você está reforçando o comportamento da pessoa de chamar a atenção quando ela está mal. Essa é uma das coisas mais comuns em relacionamento, por exemplo, né? Então, as pessoas entram num ciclo vicioso porque uma pessoa do relacionamento, né, querendo mais carinho, e ela encontra uma maneira de querer mais carinho, por exemplo, se isolando. Mas quando você dá atenção para a pessoa quando ela se isola, você reforça o fato dela se isolar. Então, essa é uma outra perspectiva, ou seja, é o outro lado da moeda da perspectiva adleriana.
E aí eu já consegui integrar um conceito, que é o conceito de reforço, que o reforço ele não é óbvio, dentro dessa mesma história. E, de novo, eu poderia ter pegado uma história outra, né? Então, por exemplo, de um caso que eu atendi, em que a mãe, ela tricotava e mexia com fuxico o tempo todo em casa, e o filho dela era o demônio na escola, né? Era criança problemática. E ela nunca conseguia entender, ela já foi várias vezes, né? Eram aqueles casos que passava pela Clinic Score várias vezes. E nesse caso, inclusive, eu nem estava atendendo, eu estava na triagem. Mas triagem nem deveria existir, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Eu fiz um comentário para ela, falei, olha, vamos nos entreter com a seguinte hipótese. Você tá me contando que você fica trabalhando o dia todo em casa e seu filho fica lá brincando sozinho. E aí o único momento em que você vai lá, né, e tem alguma interação com seu filho é quando você vai reclamar ou bater nele ou alguma coisa assim, porque parte da dor da mãe é que ela era bem agressiva fisicamente com o filho. Então, o momento em que você dá atenção pra ele é justamente quando ele quebra alguma coisa. Você tá achando que você tá colocando ele de castigo ou batendo nele e que isso diminui a probabilidade dele quebrar mais as coisas da sua casa, mas é o contrário. Na verdade, esse é o momento que você tá dando um olhar pra ele, por mais que seja um olhar agressivo. É o momento que você tá deixando a existência dele, né, aparecer um pouquinho na casa. E aí, ocorre que, né, na verdade, é esse o reforçador pro comportamento dele de quebrar as coisas. E aí, você pode observar que muito provavelmente vai ter uma coisa parecida assim na escola. E aí eu falei com ela, tenta uma coisa simples, volta aqui semana que vem. Se você achar que não fez sentido, a gente encaminha você pra alguém aí mais competente do que eu e você vai ter o atendimento, né? E aí foi muito engraçado, porque ela achou que foi magia o que eu fiz, né? Chegou na semana que vem e o filho dela do nada virou um anjo, né? E isso é muito engraçado, porque é uma coisa muito, muito simples, né? E de novo, um exemplo concreto da clínica que me marcou e que eu consigo usar dentro do meu repertório para pensar a teoria, articular teoria e prática. Mas o porquê que é preferível pensar na menina do beijinho? Porque com uma mesma cena, essa cena que aconteceu lá no meu ensino médio, eu consigo basicamente explicar a psicologia inteira que eu conheço, né? Então, se eu precisasse explicar de Gestalt, perfeito, vamos falar de retroflexão. Então, como que, ao invés de entrar em contato com o objeto de desejo que eu identifiquei e resolver a situação, eu retrofleti. Então, tanto uma retroflexão objetal quanto uma retroflexão modal. O que eu queria é conversando junto e ali com o meu crush, né, beijando ela ou pegando ela ou qualquer coisa assim. E aí eu fiz uma retroflexão objetal e modal. Modal, porque ao invés de fazer isso, eu tava a fim de beijar na boca e acabei deitando na grama. E uma retroflexão objetal, porque eu queria fazer isso com ela e não com o amigo dela, que tava ali do meu lado. Então, esse é o tipo de construção que ajuda você a articular a teoria e prática. Então, quando você está lendo alguma coisa teórica, um conceito abstrato, né, o Lacan está falando ali, as lacanices dele, o que você precisa fazer? Produzir um elemento visual concreto que articula essa teoria para você. E aí pode ser uma pessoa que incorpora muito, né, a descrição que foi dada pelo autor, mas melhor ainda é ser uma cena, porque nessa cena você pode ir incorporando outras construções de outros autores e magicamente, né, sem nem eu precisar fazer muito esforço, eu já sei, por exemplo, uma relação clínica que existe, que eu preciso tomar cuidado, entre Adler e Skinner. Simplesmente pelo fato de eu ter conectado os dois na mesma história. E não é óbvio que, né, a psicologia do poder é uma contraparte do behaviorismo. Só que fica muito óbvio quando eu incorporo isso na vivência específica. Então, bom, o Detour aqui, ele teve qual finalidade? De mostrar para vocês que o processo de integrar teoria e prática, ele tem muito mais a ver com pegar as coisas que os teóricos estão falando e tentar construir em cenas. E essas cenas podem ser da sua clínica, ou seja, dos atendimentos que você vai tendo, mas podem ser também da sua vida. E o porquê que é legal construir isso em cena? E aí a gente volta lá para a noção de, não só de mapa mental, mas principalmente de palácio mental, que é quando as coisas elas são visuais, e por exemplo, né, nessa festa aí que eu tô imaginando, eu lembro dela de maneira muito viva. Eu sei os ambientes desse lugar. Então, quando eu penso no jardim, eu tenho essa construção adleriana. Mas se eu penso no banheiro, aí eu não dei esse exemplo, mas estarei envolto no narcisismo das pequenas diferenças. E eu lembro quais eram os grupos de pessoas que estavam estruturados ali, né? Então, inclusive, para cada locus da cena, eu consigo integrar com um autor diferente, e relações que não eram óbvias pelo texto dos autores ficam óbvias quando eu posiciono eles dentro de numa mesma cena. E é por isso, inclusive, né, eu tô fazendo uma brincadeira entre o mapa mental e o palácio mental, quando, né, temporalmente, para quem não sabe, né, esse vídeo aqui tá sendo gravado antes, né, apesar de eu estar fazendo referência ao vídeo de mapa mental.
eu vou falar de anotação não linear. A maior parte das pessoas anota as coisas de maneira linear e isso é uma péssima maneira para articular conhecimento. Anotações não lineares são muito mais potentes e esse é o motivo, inclusive, do porquê mapa mental é muito interessante. Porque emergem propriedades que não são óbvias da interação entre os conhecimentos que você está tentando codificar ali. Mas enfim, então, concretamente, como que eu levo isso para minha estrutura de aprendizado, Alan? Tô lendo um autor. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é, você vai lembrar ou produzir ou inventar uma história, uma cena que descreve o que esse autor está falando. Porque é muito mais fácil lembrar da cena do que do conceito teórico do autor. Essa é a primeira coisa. E aí, nessa mesma cena, ainda mais se você pegou uma cena que é real, porque ela fica mais viva, e uma cena que importa para você, você vai integrar outros autores, outras leituras, outros conhecimentos. E pode ser uma cena de um livro, não precisa ser uma cena que aconteceu na sua vida concretamente, né? Você pode estar lendo Proust, e aí você gostou muito de uma cena que está acontecendo ali, e aí é excelente, você está articulando Proust e Lacan, maravilhoso. Então, essa é uma primeira construção que ela é absolutamente fundamental. E o porquê que ela é absolutamente fundamental? Porque parte do que torna um conceito muito mais memorável, e esse é um dos problemas do jeito de anotar, então as pessoas com frequência, o professor, ele apresenta para o aluno uma maneira de organizar os conteúdos. Raramente essa maneira é otimizada, porque, enfim, as pessoas são muito pouco otimizadas na maneira delas de apresentar. Mas mais importante do que isso, o simples fato de você reorganizar o que o professor está falando com outros termos ou de outra maneira facilita muito o processo de memória. E aí pode ser uma coisa tosca. Tipo assim, o professor, ele falou, por exemplo, vocês estão tendo uma aula... Vamos de Lacan. Vocês estão tendo uma aula sobre o texto do Jacques Miller das 6 formas de gozo em Lacan. E aí você vai pegar e vai renomear as 6 formas de gozo em Lacan. Então, o Miller ele vai dar 6 nomes para as coisas. O professor ele contou os 6 nomes que o Miller vai dar. E aí você vai... Beleza, eu vou dar, né, as 6 formas, né, do gozo em Lacan. Mas eu vou usar... cantor de K-pop para cada uma das 6 formas. Ou eu vou usar uma palavra em língua portuguesa que começa com a letra A para descrever uma expressão que descreve todas as 6 formas de gozo. O simples fato de você estruturar de uma forma diferente, não precisa nem ser melhor, do que a forma que foi apresentada, faz com que, na hora de pensar e produzir o conhecimento, você está produzindo um conhecimento que ele é seu, que ele não é do outro. Você tem muito mais pega no conhecimento. Então, esse é um dos motivos do porquê produzir cena e visualizar é fundamental. E para fechar, né, o último ponto que eu queria fazer aqui sobre esse vídeo é que eu estou falando muito da inter-relação entre teoria e prática com foco na teoria, ou seja, como se o objetivo disso fosse articular melhor conhecimentos teóricos. E aí você usa da prática como escrava da teoria. Mas essa é só uma via. Na verdade, e esse é um conselho que eu dou de vez em quando para as pessoas eu tô meio desanimado, né? Tem muitas pessoas com esse perfil. Então a pessoa gosta muito de ler sobre psicologia, mas na hora de clinicar não fica tão animada assim, né? Não dá aquele tesão. Então a personalidade das pessoas cortam para os dois lados. Tem gente que gosta mais de clinicar, tem gente que gosta mais de ler. Mas para as pessoas que gostam mais de ler do que de clinicar, é só se transformar a sua clínica em literatura. É relativamente simples, sabe? Pega todo o atendimento e dá um título para esse atendimento. Brinca com a linguagem nessa construção, né? Produz leitmotifs, né? Transforma o seu atendimento musical. Enfim, tem várias maneiras de fazer as construções. Para cada sessão que você vai ter, depois, quando você estiver fazendo as suas anotações, as suas revisões, tenta trabalhar não o que aconteceu na sessão quando você for contar para o seu supervisor, mas um conceito teórico que está presente naquela sessão. Por que eu estou falando que isso muda a relação entre teoria e prática? Porque agora a prática ela não é escrava da teoria para você entender o teórico melhor a partir da sua prática, mas é a teoria que serve à prática para tornar a sua clínica mais legal. Então, você está usando da teoria para encontrar um mais além da realidade que está acontecendo ali na clínica e que muitas vezes é o suficiente para te motivar, né? É coisa simples, mas é isso. Dar um título criativo para todas as sessões que você tem te torna muito mais presente na reflexão sobre as sessões, né? Te torna muito mais disposto a, por exemplo, fantasiar como que vai ser a próxima sessão e lidar com a sua falha ao fantasiar. Porque se você está entendendo bem o caso, você consegue descrever como que vai ser a próxima sessão sem nem saber como que ela vai ser, né? E o que acontece quando você tenta fazer isso é que você quase sempre falha. Mas isso é excelente, porque aí você tem acesso às suas fantasias e aos seus erros. Então, enfim, tem muito mais pano pra manga, né? Mas me pediram para parar de fazer vídeo de 2 horas. Já tô tentando fazer vídeos mais curtinhos, então fica essa reflexão. E aí vocês comentam, por favor, se vocês gostam desse formato, tipo assim, né? Integrando mais informal, né? Mas jogando muitas coisas teóricas pesadas, sem muita explicação específica, porque aí vocês correm atrás, né? Enfim, existe inteligência artificial para esse tipo de coisa. Mas me avisem aí se esse formato um pouquinho diferente funcionou, ou se vocês preferem outros formatos aqui da playlist sobre, né, como aprender e especificamente a parte de memória.